Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. E hoje nós vamos para a nossa terceira aula da série Cores de Outono, aquela que eu comecei com vocês na semana passada. Então aproveita e antes de dar continuidade aqui no vídeo, já dá um joinha, curte o vídeo, curte aí o canal, porque não depois no final vocês vão acabar esquecendo e vamos ao que interessa. Então nós começamos na semana, 2 semanas atrás, tá? A série Cores de Outono, então nós já colocamos o primeiro usando o modo Lab, Match Color, e hoje nessa terceira aula nós vamos chegar nesse resultado aqui. Aqui eu tenho a foto original, aqui eu tenho ela embaçada, já com as cores mais próximas do que eu quero. Então o primeiro passo para isto, eu vou pegar aqui lá na pastinha onde eu já deixei os cursos, né? Daí eu vou pegar aqui nas minhas oficinas, Photoshop, nas imagens ali. Pode ser com qualquer imagem, mas eu vou abrir aqui a minha foto da criança. Então, eu tenho ela aqui e a gente vai começar a trabalhar aqui dentro dela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou usar bastante o meu painel Layers. E eu vou começar com uma camada de ajuste, que é esse botãozinho aqui embaixo, tá? Então, e aqui eu vou escolher Matiz Saturação para quem está em português e para quem tiver em inglês, Hue Saturation. Quando você cria uma camada de ajuste, ele abre nesse botãozinho aqui e abre aqui as propriedades, tá? Só deixa eu dar uma minimizada aqui. E aqui eu tenho os acertos, ó, de Matiz Saturação e de colorização. Aqui eu só vou aumentar um pouco a saturação. Isso varia um pouco de imagem para imagem, né? O Photoshop deu uma pincelada ali e eu vou pôr um 25. Então aqui ó, eu consigo visualizar e já ver o que aconteceu. Eu aumentei um pouco a saturação da minha imagem. Então olha, principalmente aqui nos amarelos, ele já ficou um pouco mais forte. Legal. Quando eu clico fora, a camada de ajuste ela fica colocada aqui. Então tudo que tiver para baixo dela sofre a minha alteração. Vou começar uma segunda camada de ajuste de cor seletiva ou Selective Color, tá? Que também ele vai me perguntar agora, tá, mas qual é a cor que você está trabalhando aqui para ele? Eu só coloquei dessa forma para ele aparecer em tempo real. Aqui também, ó, se eu der um duplo clique, ele abre para mim, tá? Então assim, eu vou trabalhar nos amarelos da imagem. Então eu vou entrar aqui e vou escolher os amarelos. Isso me permite o quê? Quando você pensa em amarelo, você fala, ah, é amarelo. Mas todo amarelo ele tem um pouco de ciano, um pouco de magenta, um pouco de amarelo e um pouco de preto. Tá? Existem alguns presets, caso eu tenha eu posso buscar aqui, ou então eu vou mexendo nas configurações aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar praticamente o ciano dessa imagem. Então olha a diferença. Então agora ficou bem amarela, então vocês estão vendo a diferença que eu tenho daquela imagem inicial. Tá? Depois eu vou colocar muito amarelo. Então agora eu já tenho essa situação aqui, ó. Então eu já consigo ter um ciano sem azul nenhum na imagem e totalmente amarelo. E quando eu tiro o azul e deixo totalmente amarelo, consequentemente os verdes acabam sendo alterados, tá? Vou pegar essa mesma camada que eu fiz aqui e eu vou duplicá-la. Para duplicar uma camada, eu posso utilizar a tecla de atalho Ctrl J. Então ele fez a cópia ali para mim, certo? E eu vou mudar agora aqui ó, nos modos de mistura da camada. Então eu vou usar aqui o Hue, ou para quem estiver trabalhando em português, é a matiz da própria cor. Então ele já vai trabalhar e vai mexer nisso aqui para mim também. Ó. Agora ele aplicou o efeito, aqui eu tenho bem verde, e quando eu coloquei e mudei, ele já deu uma amarelada, ele já deu aquela pincelada maior, vamos dizer assim. Estão vendo que eu só estou trabalhando com camadas de ajuste. Vou pegar essa mesma camada aqui agora, vou novamente clicar, criar uma aqui, e vou chamá-la de níveis, ou levels para quem tiver em inglês. Aí ele vai trazer ali para mim as propriedades, eu vou trazer ela à frente, tá? Porque eu preciso ela em primeiro plano. E aqui eu vou começar a trabalhar um pouco nos níveis das partes claras e escuras da imagem. Então eu tenho aqui ó, a janela de input, ou seja, de entrada, e a janela de saída. Tá? Então o que eu vou pegar? No primeiro quadro aqui de saída, eu vou colocar que eu quero trabalhar com 17. O que eu estou fazendo aqui? Ó?
eu estou tirando as partes escuras. Se eu quero adicionar partes escuras, eu trabalho com a segunda janela. Então aqui eu vou colocar 17. Então ele já dá essa leve desfocada aqui para mim. O importante é que aqui eu estou trabalhando em todo o meu canal RGB, mas eu não preciso trabalhar somente no canal RGB. Então eu vou mudar aqui, eu falei, agora eu quero também trabalhar nos azuis, na partes claras e escuras da imagem. Então, estou vendo que ele tem aqui um histograma que me mostra muito como está trabalhando a parte em azul aqui dentro dessa saída. Então, eu vou também mexer aqui na minha saída, eu vou colocar um 25, ele deu uma mais azulada, porém também com um pouco menos de valor, um 207, tá? Legal, vou mudar agora para o verde, opa, vermelho não, né? Para o verde. E vou também continuar mexendo. No verde eu vou colocar 12 de saída. E de entrada eu vou colocar, vou manter os 255. E depois eu vou para os canais vermelhos. E aqui também eu vou colocar 17 para dar aquela vermelhada um pouco mais na imagem ali. Legal, então as minhas canais são essas. É claro que aqui já estaria bacana, está muito próximo daquilo que eu quero, certo? Porém, eu posso tirar, ó, tá vendo que ele também colocou o mesmo efeito junto da menina, certo? E eu acho que... Ops, eu fechei o PSD, ufa. Deixa eu só voltar aqui, criança PSD, tá? Só para deixar junto aqui do lado. E observem que eu quero manter as cores na menina. Aqui eu acabei gerando uma máscara, tá? E acabei recortando, na realidade, foi um erro ali, depois eu mostro como fazer isso com máscara. E eu quero tirar isso da menina. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu acabei criando máscaras justamente nela para não ter que refazer todo o processo. Então, o que é isso aqui? Observem que cada vez que eu criei uma camada de ajuste, ele criou uma máscara junto. Então, a gente vai ter que utilizar esse recurso, tá? Então, eu vou aqui usar as ferramentas aqui, opa, sem selecionar, né? Aí eu vou chamar o meu pincel, logicamente, vou zerar as cores, tá? E com a ferramenta pincel em preto, tem que fazer em um e depois no outro, logicamente, eu vou fazer isso, ó. Ele começa a pintar ali para mim. O que significa isso que eu estou fazendo? Estou fazendo na primeira cor seletiva, tá? É como se eu tivesse, ó, se eu der um Alt e clicar no olho aqui, ó, eu consigo visualizar só ela. É como se eu estivesse pintando dentro daquela máscara ali. Então, ó, vou dar um Alt nessa e nessa, ó. Então agora é como se eu estivesse só pintando aqui, nessa opção aqui, certo? Logicamente, como eu tenho outras ali à frente, eu só tenho que clicar aqui novamente. Vou aumentar um pouco a minha imagem, tá? Eu tenho bastante espaço aqui. Colchete abre, eu diminuo meu pincel, tá? Porque eu também tenho que ter um pouquinho de detalhes aqui, principalmente na roupa dela. É mais fácil olhar por aquela telinha ali para ver como que tá ficando. Para evitar de repente você mexer em coisa a mais aqui que não precisa, tá? Então, vou fazer mais aqui. Não precisa ter tanto cuidado, ok? Só aqui nas correntes, ó, na mãozinha dela eu vou diminuir mais um pouco. E logicamente na corrente ali. Tá. Preciso fazer, opa, aqui ficou algumas falhas, deixa eu ver. Legal. Preciso fazer só nessa primeira seletiva cor aqui? Não. Preciso fazer nessa também. Então, eu já vou começar aqui pelas correntes para ganhar tempo, já que eu estou aqui em cima. Vamos aumentar aí o fecha colchete ali no teclado. Ou você pode trabalhar por aqui, tá? Então, qualquer uma das duas opções servem ali para mim. Se pintou alguma coisa a mais, sem problema, daí você inverte para branco. Ó, por exemplo, ó, só invertir aqui e fizer isso, ó, ele vai preencher novamente, tá?
Então eu tenho essa possibilidade aqui, caso venha a ser necessário. Deixa eu ver se eu tinha colocado em mais algum lugar. Ah, também no Hue Saturation. Então também vou chamar ele aqui. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar somente ali onde está a menina. Aí na Hue Saturation, acho que não preciso nem mexer nas correntes. Tá, mas acho que para não ficar tão diferente, ok? Vou só diminuir aqui. Vamos passar aqui nessa parte, vamos passar nessa parte. Aí, tenho nas três partes ali, então, a diferença, tá? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu preciso fazer, tá? Nos níveis eu poderia aplicar também esse filtro, porém, ele vai dar um aspecto muito artificial, tá ok? Vou só selecionar tudo isso aqui, vou pôr num grupo, tá? E ó, aqui eu tenho a diferença. Eu consigo visualizar com e sem as cores de outono. O que eu posso fazer aqui, eu vou criar uma seleção aqui bem no meio, vou fazer diferente do que eu tinha feito ali. E vou aplicar uma máscara. Então aqui eu consigo ter a diferença, ó, entre cores, tá? E entre tonalidades. Que eu posso, daí se eu não quiser, só botão direito aqui, ó, disable a máscara e eu consigo visualizar. E aí ali, ó, só um texto, cores de outono, que você pode estar colocando aqui, certo? Na realidade eu não vou nem perder muito tempo digitando qual que é o texto, tá? Só porque acho que perde até aqui, ó, qual é a fonte, então foi Papyrus e toda a parte de estilo de camada ali, ó. Se eu der um duplo clique aqui, ele vai ter ali qual o estilo de camada que foi utilizado para isso, que você pode focar da forma que você quiser. Legal? Gente, para essa aula não ficar tão longa é isso. Obrigado por estar seguindo aqui o canal, obrigado por assistir a aula. Relembrando novamente, gostou do vídeo, dá um like aí, compartilhe e curta o nosso canal. Um abraço e até a próxima.